testarem capacitores de placas e módulos de potência. Vamos pegar nosso primeiro capacitor. Esse capacitor aqui é um capacitor eletrolítico. O lado maior é positivo, o lado menor é negativo, como a última videoaula foi dito. E o lado negativo tem um sinal aqui. Nós precisamos do aparelho que se chama-se capacímetro. O capacímetro mede somente capacitores. Para medir capacitores, nós temos três escalas aqui. Nós temos a escala de PF, nós temos a escala de NF e temos a escala de UF. A escala mais usada na refrigeração é a escala de UF, quer dizer microfarad. A escala de NF quer dizer nanofarad. E a escala de PF quer dizer picofarad. A escala mais usada na refrigeração e lavadora é a escala de UF, que é a escala de microfarad. Então vou pegar o mesmo capacitor aqui, então vamos fazer a leitura. Olha só, esse capacitor aqui, ele é um capacitor de 10 UF, então é 10 microfarad por 450 volts. Então a voltagem dele é de 450 e a capacidade de armazenamento é de 10 microfarad. Como vamos testar? Lembrando que este é polarizado, tem o lado mais e o lado menos. No capacímetro, o lado preto é o lado negativo e o lado vermelho é o lado positivo. Ele tem um jacarezinho, uma garra para estar agarrando aqui no capacitor, para você não colocar a mão para dar alguma interferência. Como ele é de 10 microfarad, então nós temos que usar, nós temos de microfarad a escala de 2, a escala de 20, 200, 2000 e 20 mil. Então, mais ou menos assim, de 0 a 2, de 2 a 20, de 20 a 40, 20 a 200, de 200 a 2000, de 2000 a 20 mil. Lembrando que o capacitor, esse aqui é de 10 microfarad, então ele não pode ser medido na escala de 2, porque 10 é maior que 2, ele tem que ser medido na escala de 20 microfarad, porque 10 é menor do que o 20. Se fosse um capacitor de 21 microfarad, já não teria como medir na escala de 20, tem que ser na escala de 200, que é na próxima escala. Se for um capacitor de 45 já não mede na de 20, mede na de 200. Se for na de 200, se for o capacitor que for 199, dá para medir na de 200. Mas se for 201, já tem que ser medido na escala de 2000. Então vamos lá. Vamos medir esse capacitor aqui. Ele é um capacitor de 10 microfarad por 450 volts. Lado negativo é o menor, o lado positivo aqui é o maior. Então eu vou colocar na escala de 20 microfarad. Esse capacímetro tem uma luz, alguns não tem iluminação, mas esse aqui tem iluminação. Então eu vou pegar o negativo, colocar do lado negativo e vou colocar o positivo do lado positivo. Tá dando 9,55. Esse capacitor é novo. Lembrando que é muito difícil esses capacitores eles baterem em cima certinho. Ele tem uma variaçãozinha aí até de 10% dá. Ele não tem escrito, mas por que ele não tem escrito essa variação? Mas ele dá porque eles são feitos assim na China, ele não tem uma boa qualidade. Então por isso que tem essa perda. Tá certo? Vamos testar um próximo capacitor aqui. Nós temos um capacitor aqui de 470 microfarad por 35 volts, ok? Ele é de 470 UF por 35 volts. 20 não mede 470. 200 também não mede 470. Então tem que ser na escala de 2000. É um capacitor novo, então tem um lado negativo e o lado positivo. Então a ponta preta vai no lado negativo, que é a ponta menor, e o positivo vai na parte maior. Tá dando 475. Tá tendo uma variação para mais, porque ele é de 470. Então o capacitor tá
ok, o capacitor está ótimo. 150 volt, certo? Então ele é de 4,7 microfarad por 450 volt. Então se ele é de 4,7, então 2 UF não mede 4,7. Então a unidade medida vai ser 20. Então vamos lá. Ele é um novo, então o lado menor aqui é negativo, o lado maior é positivo. Então vamos colocar o lado negativo no menor e o positivo no maior. Olha só, tá dando 0,9, ele tá oscilando, porque esse cara aqui, mesmo sendo novo, ele veio danificado, ele veio estragado, tá certo? Então, tente sempre ver, é novo, coloque, às vezes não vai funcionar, você vai ficar sem saber o porquê. Então, mesmo novo, meçam. Esse próximo capacitor aqui, ele é o capacitor de poliéster. O capacitor de poliéster, as pessoas têm muito problema com capacitor para medir capacitor de poliéster. Por quê? Olha só, aqui está escrito TS94 espaço E215. Embaixo está escrito assim, ó, 2UK250 VAC. Quer dizer como? Como eu vou entender este capacitor? Esse capacitor, se você olhar aqui, antes, isso aqui é a voltagem, ele tem a voltagem até 250 volts. Mas antes disso, se você olhar, tem 2U, então quer dizer que é de 2 microfarad. Mas nós temos um problema aqui. As pessoas olham, eles acham que é um H, não é um H, é bem parecido com H, mas é um U. Então ele é de 2 microfarad. Lembrando que esse capacitor de poliéster não é polarizado, ele não tem lado positivo e lado negativo. Se ele é de 2 microfarad e aqui também é 2, então nós vamos medir na escala de 2. Se ele fosse um capacitor de 2,5, já teria que se medir na capacitância de 20 microfarad.